paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, Pastor Davi Passos, aqui para mais uma lição. E hoje estaremos aqui fazendo o subsídio teológico da lição 13, cujo tema é Ester, a portadora das boas novas. Ester, a portadora das boas novas. O nosso texto áureo se encontra em Ester, capítulo 8, versículo 16. Ester, capítulo 8, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Texto áureo, Ester, capítulo 8 e 16, a nossa verdade prática, ela nos traz o seguinte texto, dizendo o seguinte: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Então, a nossa leitura em prática aqui se encontra em Ester capítulo 8, versículo 4 até o 8, depois Ester capítulo 9, versículo 29 a 31, e Ester capítulo 10, versículo 1 até o 3. Então vamos ler Ester capítulo 8, versículo 4 até o 8, acompanha aí na sua lição ou em sua Bíblia, como for melhor. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graças perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, e as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escreverei, pois, aos judeus, como parece bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Agora, Ester capítulo 9, versículo 29 ao 31, que diz assim: depois disso escreveu a rainha Ester, filha de Abiai, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmar em segunda vez essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Ester capítulo 10, versículo 1 a 3 diz: depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei agradeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi segundo depois do rei Assuero, e
Foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Então, quais são os objetivos para nós estudarmos este tema, pastor? Primeiro objetivo dessa lição é explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Segundo objetivo é discutir as boas notícias da rainha Esther para com o seu povo. E o terceiro objetivo é conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Então, a introdução desta lição nos diz o seguinte: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa, para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Então, neste tema, Esther aqui nós temos o seguinte assunto a realizar aqui, né? Vamos lá, então? O que nós temos aqui? A introdução, o livro de Esther, ela tem 10 capítulos, ele tem 10 capítulos, né? E agora restam 3 capítulos, 3 deles em nosso estudo. Então, tratam dos efetivo livramento dos judeus diante do novo decreto de Assuero, das instituições ali da festa de Purim, e também trata da exaltação de Mardoqueu. No capítulo 1 deste livro, nós vimos a descrição dos banquetes de Assuero e a destituição da rainha Vasti por causa da sua desobediência. Agora, no capítulo 2, né, 4 anos depois da destituição de Vasti, Assuero casa-se com a judia Esther, prima de Mardoqueu. No fim desse mesmo capítulo, é descoberta uma conspiração contra o rei, graças à informação dada por Mardoqueu, que trabalhava à porta do pátio externo do palácio. E no capítulo 3, nós vimos surgir um novo personagem na história. Quem era essa personagem? Amã. Amã, que de súbito recebe elevada honra de principal de todos os príncipes da Pérsia, uma espécie de primeiro-ministro. Ainda ali no capítulo 3, nós temos, começa então o entreveiro entre Amã e Mardoqueu, por esse ali não se encurvar, né? Nem se prostrar perante ali Amã. Então, enfurecido, a Bíblia nos conta que Amã planejou a morte não apenas de Mardoqueu, como também de todos os judeus de todas as províncias do extenso Império Persa, que ia ali das fronteiras da Índia até a Etiópia, na África, além de abranger todo o território da Anatólia, que é ali a Ásia Menor, nos tempos do Novo Testamento, a atual Turquia. Então, e também atingir, né, o Mediterrâneo Ocidental, na Trácia, né, que é a antiga região ali da Macedônia, onde ficavam várias cidades gregas. Então, Assuero, ele assinou um decreto que marcava o dia da expoliação e morte
de todos os judeus. O dia 13 do mês de Adar, né? O 10º mês do ano. 11 meses depois. Portanto, já que se lançou sorte no primeiro mês do ano e o mês ali de Nissan, né? Então, o capítulo 4 descreve o estado de profunda tristeza e lamento que se abateu, né, sobre os judeus de toda a província, e fala também do apelo de Mardoqueu ali, que fez a Ester de sua decisão de comparecer perante os judeus após um período de jejum de 3 dias. No capítulo 5 de Ester, nós encontramos Ester, ela vai à presença do rei, e em vez de morte, ali a rainha é recebida por Assuero com a extensão do seu cetro, né, de ouro ali, e a benevolência, e a benevolente frase de que qualquer petição sua seria atendida. Então, Ester apenas convidou o rei para o banquete, já preparado para aquele dia, junto com Amã. E nesse banquete, Ester manteve em oculto a sua petição e deixou agendado um novo banquete, tá? E deixou agendado ali um novo banquete para o dia seguinte. Amã voltou para casa jubiloso, né? A sua exultação só não foi completa porque ele viu Mardoqueu na saída do palácio. Já em casa, agora com a mulher e os amigos, ouviu a sugestão de preparar uma forca para Mardoqueu. E, já no dia seguinte, pedir ao rei que ordenasse a morte do judeu. Então, o drama dos judeus começa a mudar agora no capítulo 6. Assuero, como nós já estudamos algumas lições passadas, né? Assuero, ele perde o sono e pede para que o livro dos registros do cotidiano do palácio seja lido. E o servo que o atende lê exatamente onde estava escrito o ato heróico de Mardoqueu no episódio da conspiração contra o rei. Então, Assuero agora decide que recompensará Mardoqueu, mas ainda não sabia como. Então, era manhã, ou era de manhã, e a mãe estava do lado de fora do palácio, no pátio exterior, quando foi chamado à presença de Assuero e perguntando sobre o que deveria ser feito ao homem que o rei queria honrar. E ele, convencido que seria ele, então sugere ao rei que vestisse esse homem com a veste real, pusesse ali na sua cabeça a coroa real, montasse-o sobre o cavalo que o rei costumava montar e ordenasse que um dos príncipes conduzisse-o pela cidade, proclamando que era assim que o rei orava a quem ele verdadeiramente desejava orar. Então, capítulo 6 do livro de Ester termina com Amã conduzindo Mardoqueu pela cidade com todas as honras e voltando agora para sua casa envergonhado. E ao contar ali para sua mulher e os amigos o vexame que havia passado naquele dia, ouviu um mau prenúncio de que certamente não prevaleceria diante de Mardoqueu por ele ser judeu. Então, no mesmo instante, Amã
recebe ali os servos do rei, que o levam para o banquete de Ester junto com Assuero. E o capítulo 7 termina ali com o corajoso ato de Ester denunciando Amã e o desespero do Agagita ali, a sentença de morte dada por Assuero e o enforcamento de Amã na própria forca que mandou preparar para Mardoqueu. A última frase do capítulo 7, ali e versículo 10 diz: então o furor do rei se aplacou. Tá? Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Diz o seguinte: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. E aqui nós temos o primeiro ponto, ali com o título A Humildade de Ester e a Súplica, e sua súplica, né? Então, Assuero, lendo aqui na nossa lição, Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com seu anel, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março, de nosso calendário. Os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? Da maneira reverente e com toda humildade, Ester suplicou ao rei que revogasse a sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estava ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Então aqui, nesse tema, a humildade de Ester e sua súplica, nós vemos Amã, o inimigo dos judeus, ele estava morto e Mardoqueu altamente honrado, como temos aqui Ester capítulo 8, versículo 1 e 2. Mas apesar de tudo isso, comentando aqui sobre esse ponto, o drama dos judeus ainda não havia terminado. O decreto de Assuero continuava produzindo plenos efeitos. E a questão aqui não era individual. Então, não bastava a Ester ou a Mardoqueu estarem bem. Era preciso resolver o problema de todos os judeus. Então, a missão que Ester havia recebido de Mardoqueu e certamente assumido diante de Deus desde o que propôs o clamor através do jejum, que não estava concluído ainda, por isso, em profunda humildade e respeito, Ester aproveita a oportunidade de estar diante do rei e apresenta a sua petição em favor de todos os judeus. Como diz Ester, capítulo 8, versículo 3. Então, novamente demonstrando agora disposição em atender a sua rainha, o rei Assuero atende-lhe, ou estende-lhe o cetro de ouro, tá? E Ester levanta-se e roga ao rei que revogasse as cartas que havia enviado para que o plano de Amã não fosse executado. Então, Mardoqueu ainda estava presente no palácio, pois o texto bíblico informa que o rei respondeu a Ester e a ele, que já havia feito tudo o que estava ao seu alcance. Então, ele não poderia revogar o primeiro decreto, mas poderia emitir outro, permitindo aos judeus defender-se. Tá? Então,
O livramento contava com a poderosa ação divina, mas também incluía uma ativa participação dos judeus. Então, como diz, né, em Josué capítulo 1, versículo 3 a 9, né, nós temos ali um contexto quando se fala que confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte, tá? Mas o segundo ponto aqui do primeiro tópico nos diz o seguinte sobre a segurança jurídica. Então, apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império da lei do Medo e Persa, Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. E em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Jesus deu-nos um exemplo. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento ou atuam os representantes eleitos pelo povo. E essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades do nosso país. Então, olha só, a lei dos medos persas. Quando nós falamos sobre a lei dos medos persas, a irrevogabilidade dos decretos dos reis medos e persas pode até parecer um excesso, né? Mas tem o seu sentido positivo. Apesar ali de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero havia um limite ali para as suas ações. Então, o império da lei dos medos persas, a lei dos medos e dos persas estava acima do próprio poder dos reis. Então, Dário, pai de Assuero, ele fora confrontado com essa mesma lei, como nós vimos aqui, a própria lição nos informando, né? Ele foi confrontado com essa mesma situação e também não violou a norma, mesmo estimando muito a Daniel, como diz ali em Daniel capítulo 6, versículo 8 a 15. Ele não pôde livrá-lo da cova dos leões. Então, Lennox, ele diz, o escritor, ele fala que uma das mais antigas funções da lei é estabelecer limites para os poderes do governo. E, pelo visto, a monarquia constitucional medo-persa é um avanço em relação à monarquia absoluta, embora ainda estivesse longe da democracia desenvolvida mais tarde na Grécia. Então, não havia separação de poderes. Em essência, eram as mesmas pessoas que legislavam, governavam e também julgavam. Mas foi um passo na direção certa. Em teoria, ali, pelo menos, oferecia proteção contra os excessos de uma déspota, né? Então, se na antiguidade já se institui o respeito às leis pelos mais poderosos monarcas pagãos, não é razoável que, em tempos tidos como tal modernos, dias de hoje, se admite ali que autoridade alguma se considere acima da lei, né?
em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Como diz Romanos capítulo 13, versículo 1. O próprio Jesus deu-nos o exemplo, como no episódio do pagamento de tributo a César. Ali em Mateus capítulo 22, versículo 21, nos dá ali esse seguinte contexto, né? As leis humanas, meus queridos, só podem ou devem ser desobedecidas quando contrariam as leis divinas. Porque nós vemos em Atos capítulo 5, versículo 29, dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a nossa obediência a Cristo está acima de toda e qualquer lei desta terra. Direitos, o direito de defesa. Nós temos aqui, né, o direito de defesa. Quando falamos da segurança jurídica e o direito de defesa, olha só que interessante. O livro, aqui nos dias, antes de nós entrarmos no terceiro ponto aqui, do primeiro tópico, sobre a segurança jurídica em países de regimes democráticos, como o nosso país, o Brasil, todos os aspectos relevantes da vida pública e privada são regradas por um ordenamento jurídico construído sob uma Constituição Federal, que a todos vincula, né? E isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Então, nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição. Ninguém pode agir de modo a violá-la, tá? As alterações constitucionais que são possíveis só podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Para isso, exige-se um quórum qualificado. Alguns preceitos da Constituição, nem mesmo o Poder Legislativo pode alterar, a menos que em uma Assembleia Nacional Constituinte. Ainda diz Jones, ele afirma que Dário e os reis Aquemênidas não estavam ali acima da lei. Pelo contrário, eram parte integrante dela, tá? Decidiam casos legais, sobretudo de acordo com as circunstâncias locais, caso a caso. A natureza astuta e diplomática de suas decisões, que muitas vezes apresentavam mais recompensas que punição, resultou em uma reputação de virtuosidade. Numa inscrição encontrada em seu túmulo, ali Dário enfatizou seu papel como juiz justo. Então, nós vemos aqui que ter a reputação de imparcialidade era obviamente importante para ele. Para os povos do mundo antigo, com exceção da empedernidade, ali, Grécia, tá? Da empedernida Grécia, era reis persa, eram considerados os justos e sábios. Então, seja qual for o tempo, ali é somente Deus que nos guarda da perversidade deste mundo. O Estado é uma importante instituição nas mãos de Deus para frear a escalada do mal e permitir-nos ter uma vida quieta e sossegada, desfrutando de liberdade para servi-lo e viver honestamente. Então, devemos sempre orar pelas autoridades do nosso país, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. No terceiro ponto aqui da nossa lição,
fala o direito de defesa. Vamos ler ali, então. Ali diz, Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia os judeus exercerem seu direito de defesa diante dos seus inimigos, no dia assinalado do decreto anterior. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. No dia da pretendida matança aconteceu o contrário do que esperava os inimigos. Os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais da província que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Então, se Assuero não podia revogar o seu decreto, permitiu a Ester e Mardoqueu que redigisse outro, concedendo aos judeus o direito de defenderem-se de seus inimigos. Então, os escrivãos do rei agora foram chamados imediatamente. E no terceiro mês, que é o mês de Sivan, né? Aos 23 dias, foi escrito o novo decreto, que é Ester capítulo 8, versículo 9, tá? Conforme Mardoqueu ia falando. Então, o documento escrito 8 meses antes do dia designado para o extermínio dos judeus, seria enviado para todas as províncias, assim como o primeiro decreto do rei, redigido por Amã, que está lá no capítulo 8, versículo 11, né? Então, o texto ali permite entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus, organizados em núcleos específicos, como fala Ester, capítulo 8, versículo 11 até o 13, e Ester, capítulo 9, versículo 1, versículo 2 e o versículo 5. Então vemos o decreto do rei ali, provavelmente encaminhado por meios de cartas específicas a cada província e na língua de cada povo, como fala o capítulo 8, versículo 9, a parte B. Então, não permitia, portanto, que os judeus exercessem uma matança gratuita e indiscriminada, mas que apenas se defendesse dos que se armassem contra eles. Então a ordem foi expedida para todo o reino, produzindo muita alegria em todos os judeus e temor em todos os povos. Como nós lemos na lição, o tempo decorrido entre esse novo decreto e a data que havia sido fixada para a matança dos judeus foi cerca de 8 meses e permitia que os seus inimigos refletissem e, se quisesse, decidissem desistir da investida programada, principalmente diante da ampla publicidade das profundas alterações havidas em Suzã. Então, Amã havia sido enforcado por ordem do rei. Agora, um judeu era o primeiro-ministro. Então, além disso, todos ficaram sabendo que a rainha também era judia. Então, tudo isso deveria ter sido suficiente para que retrocedessem no seu intento, mas é fato que alguns inimigos dos judeus mantiveram ali o propósito de extermínio. Outros
contudo, mudaram de posição. O texto bíblico aqui informa, aliás, que muitos chegaram a tornar-se judeu, como nós encontramos em Esther capítulo 8, versículo 15 até o 17. Ali nós vemos, muitos chegaram a se tornar, né, ou a se converter ao judaísmo, né? Então, não se pode afirmar ao certo grau de sinceridade desses estrangeiros que se fizeram judeus, principalmente porque o motivo foi o temor dos judeus, que tinha caído sobre eles. Por ser uma questão subjetiva, pode ser que muitos tivessem, de forma sincera, reconhecido a intervenção divina em favor dos judeus e convertendo-se ali à fé judaica, né? Outros, contudo, teriam sido apenas movidos por medo e, diante disso, associando-se aos judeus. Mas o fato de a rainha e o primeiro-ministro serem judeu pode ter servido de grande incentivo, como já se deu com muitos ao longo da história que aderiram à fé do soberano apenas por uma questão de conveniência. Então, nós olhamos a lição dizendo que no dia da pretendida matança aconteceu ao contrário, né, do que esperavam os inimigos dos judeus. Como fala no capítulo 9, versículo 1, ali diz: pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiaram, ou dos que os odiavam, né? Então, pela narrativa bíblica, foram identificados ali foco onde o ódio contra os judeus persistia. Vemos o versículo 2, diz que os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. Nos meses decorridos, certamente foi possível os judeus identificar os que persistiram no intento maligno arquitetado por Amã. Já assim, no dia 13 do mês de Adar, que era 12º mês, os judeus agiram ali rápido para defender-se. Ajudados pelos nobres, todos os maiorais das províncias e muitos servos do rei, o que reforça ali o entendimento de que, de fato, eram grupos específicos ali, aqueles que persistiram com a intenção de destruir os judeus. Quanto à adesão dos oficiais das províncias, dos chefes dos vários povos, dos representantes do rei e governadores, deu-se pelo fato de que a fama de Mardoqueu havia ocorrido por todo o reino e todos o temiam, como fala o versículo 9, o versículo de 1 a 4 do capítulo 9. Então, naquele dia foram mortas 75.000 pessoas em todo o reino da Pérsia. Capítulo 9, versículo 11 a 16. Então, somente ali, como diz na lição, na cidade de Suzã, ou a cidadela de Suzã, foram mortos aproximadamente 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. Já no dia seguinte foram mais 300 mortos da cidade de Suzã, né? Então, o que se entende aqui é que os primeiros 500 moravam na cidade alta e foram mortos já no dia 13, enquanto os demais que moravam em Suzã, né, porém foram fora da Acrópole, foram mortos no dia seguinte. Então, o número de baixas impressiona, pois eram vidas humanas valorosas para Deus. Contudo, é preciso considerar que, se não fosse a ordem de Assuero para que os judeus pudessem se defender ou defender-se, a matança teria sido muitas vezes maior, já
que a estimativa era de que havia em todo o reino mais de 1 milhão de judeus. Outro fator também nós temos que prestar atenção, que pode aqui ser levado em conta, é que em um reino tão vasto, certamente não era incomum revoltas internas, com disputas entre os povos, resultando em consideráveis baixas, sem que isso afetasse ao império. Tá? Então, temos aqui o direito de defesa. No segundo tópico da lição, o tema diz: a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. E o primeiro ponto já começa dizendo: a comemoração dos judeus. Olha o que diz a lição. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como o dia de festa, um feriado nacional a ser escrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Então, apesar de toda a matança, os judeus não poderiam deixar de comemorar. Afinal de contas, tratava-se do livramento de toda a raça. Toda a raça. Então, conforme já observado no contexto pós-exílico, né, o termo judeu era empregado para todo o povo de Israel, das 12 tribos. Por isso, o dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Então, o sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu, né? Que precisava ficar ali marcado essa data, né? Mardoqueu ali registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma data comemorativa, a festa de Purim, né? Amã havia lançado sorte, essa palavra pur, né, que nós encontramos aqui na lição, para matar os judeus no dia 13. Agora, no dia 14, seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que o Senhor dera ao povo judeu. Então, no capítulo 9, do versículo 20 ao 28 de Esther, nós encontramos esta passagem. No segundo ponto, do segundo tópico, diz a carta e o decreto de Esther. Ali diz assim a nossa lição. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo ao sair de sua pena. A instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Então, Esther e Mardoqueu foram ali o que escreveram a segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração, como nós vemos aqui na lição, né? Pelo que se tem o registro bíblico, era a primeira vez que a rainha Esther dirigia-se diretamente a todo o povo judeu.
Ao sair da sua pena, a instituição da festa estava agora fundamentada num decreto real. Como diz capítulo 9, versículo 32. A festa, então, agora entrou definitivamente no calendário judaico e é comemorado até os dias de hoje. No terceiro ponto, a nossa lição nos diz o seguinte: a exaltação de Mardoqueu. Lendo na nossa lição, diz: Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Ester até a denúncia dos malfeitos de Amã. Em Ester, capítulo 8, versículo 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Ester revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Ester o pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos, dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupado por Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Então, quanto aqui a Mardoqueu, o rei deu-lhe ainda mais honras. Quando olhamos, depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero colocou-o como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã, como diz capítulo 10, versículo 3, bem no finalzinho do livro de Ester. Então, o relato bíblico encerra com o testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem ali exemplar, homem público e próspero, trabalhando ali para o bem de toda a nação. E a questão é entender quando esse é o propósito dele e quando não passa de nossas próprias ambições de poder. Neste último caso, o resultado nunca é bom. Num sentido geral, há uma nítida falta de estadistas em nossos dias. Líderes que visam ao bem comum acima de tudo. Quanto aos cristãos em altas posições ou em espaços simples e de nenhuma visibilidade, o propósito deve ser sempre o mesmo: fazer tudo para a glória do Senhor, como nós temos a lição aqui nos dizendo, né? Como diz em 1 Coríntios, capítulo 10 e 31. Terceiro tópico da lição fala o tema: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Primeiro ponto diz: uma mulher notável. Mardoqueu, olha o que diz a lição aqui. Mardoqueu e Ester exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Ester chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Ester fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Olha só que lindo essa passagem. Ester é a história de uma simples moça judia que se transformou numa mulher notável no poderoso Império Persa. Deus
ele usa quem ele quer para cumprir os seus propósitos e para isso, contudo, jamais viola as suas leis. Esther não precisou entrar em disputa, como diz a lição, ou trilhar por um caminho de inversão ou confusão de papéis. Não. Ela chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito. Chegou ao cargo de rainha sob profunda obediência e honra ao primo Mardoqueu, que a criara como filha. E na condição de rainha, soube ser humilde, submissa e também prudente e muito equilibrada. Meus queridos, a forma como se dirigia a Assuero e o honrava contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável e ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida e não se esquivou dele. Segundo ponto, nós vemos aqui a lição dizendo a banal guerra dos sexos. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instalar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Então, dar-se às disputas sobre a alegação de estar buscando espaço para servir a Deus é um tremendo engano, seja homem ou seja mulher. Deus, ele não entra em disputas banais como a tal guerra de sexos ou dos sexos, né? Que visa instalar ódio e aversão entre homens e mulheres. Aqui nós aprendemos que o Criador, ele fez macho e fêmea, com constituição de papéis distintos que estão claramente revelados nas Escrituras. Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 24 e Gênesis capítulo 3, versículo 16 até o 20. Então, o que hoje está acontecendo em muitos lugares é a inversão de valores, é a inversão de papéis. Mas a Bíblia nos ensina claramente, tá? Que Deus, ele constituiu papéis distintos que estão claramente revelados na Bíblia. E no fim, nós vemos que ele julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Não. Por isso chamou a homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir, sim, no reino de Deus. E no bem-estar de toda a sociedade, respeitando o seu devido lugar, assim como o homem respeitando o seu devido lugar. Se ambos estiverem no lugar certo, na posição certa que Deus instituiu, não terá problemas. Quando nós olhamos ao terceiro ponto aqui, do terceiro tópico, nós vemos o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, Susanna Wesley, Sarah Kelly,
Corrie ten Boom, Ruth Graham. No contexto assembleiano, Cecília Martins Albuquerque, Lilian Nistrom, Zélia Brito, Frida Wing, Sigrid Carlson, Elizabeth Norton, Florência Silvia Pereira, Albertina Bezerra Barretos, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Tá? Então nós temos aqui prestar um tributo às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, talvez seja uma forma adequada de concluir esta obra, já que esta foi a decisão de Esther. Ela aceitou correr risco de morte para levantar a sua voz em defesa do povo judeu. Tudo fazendo sob uma inteira entrega à direção à vontade de Deus, o que demonstrou através do próprio propósito do jejum. Então, Esther foi uma mulher piedosa, cheia de coragem, que soube ser humilde, obediente, respeitosa e submissa e de muita prudência. O que está faltando nos dias de hoje é esses detalhes aqui, tá? Humildade, obediência, respeito, submissão e prudência. Além das mulheres da Bíblia, nós já vemos aqui, vemos muitas mulheres na história da igreja, muitas mulheres que exerceram papéis importantes, né? Como ali a Catarina von Bora, lá de 1499 a 1552, esposa de Lutero, uma mulher cheia de ousadia e coragem que muito contribuiu para o movimento da reforma, sem deixar de cumprir o seu papel de esposa e mãe, né? Essa mulher teve 6 filhos. Então, como diz ali, né, o escritor Delfer. Então, também temos a Susana Wesley, né, lá em 1669 a 1742, que foi mãe de John e Charles Wesley e outros 17 filhos. Então, Susana foi uma mulher disciplinada e metódica, uma dedicada educadora dos próprios filhos, ministrando-lhes principalmente a fé cristã. John Wesley, né, foi o fundador do movimento metodista, e Charles Wesley, além de pregador, é considerado o maior compositor de hinos sacros de toda a história. Escreveu cerca de 9.000 hinos. Então, quando falamos da vida de Susana Wesley, ela tem sido inspirado ministérios de mulheres até os nossos dias. Há ainda a Sarah Kelly, né? A Sarah Kelly, que de 1825 a 1907 foi missionária e musicista escocesa. Ela foi esposa de Robert Calley, que contribuiu intensamente para o ministério do marido, sendo ali considerada cofundadora da escola dominical no Brasil em 19 de agosto de 1855. Também nós temos Corrie ten Boom, de 1892 a 1983. É outra mulher de Deus, cuja história é contada no livro O Refúgio Secreto. Corrie foi uma mulher cristã que, juntamente com a sua família, enfrentou os horrores da perseguição nazista, né, dedicando-se à proteção de judeus lá na Holanda, né, na Holanda. Então, muito igualmente também, aqui nós não podemos deixar de mencionar o nome da Ruth Graham, né, em 1920 a 2007,
aquela mulher poeta e escritora, esposa do evangelista Billy Graham, né? Ruth Graham, então, esposa do evangelista Billy Graham, em 1918 a 2018, né? Ruth Graham foi mãe de 5 filhos. O próprio marido costumava dar testemunho da sua profunda dedicação a Deus e da sua vida piedosa e do cuidado de Ruth, que Ruth tinha com o lar. Então, ela renunciou à sua própria carreira profissional por entender o propósito de Deus na sua vida. Então, no contexto assembleiano, nós temos a Cecília Martins Albuquerque, né? A tal conhecida Cecília Albuquerque, né? De 1876 até 1966, que foi a primeira pessoa a receber o batismo no Espírito Santo entre os membros da Igreja Batista de Belém do Pará, né? Ao crer na doutrina pentecostal pregada por Gunnar Ving, 1879 e 1933, e Daniel Berg, né, que viveu de 1884 até 1963, integrou, portanto, ao grupo de fundadores da Missão da Fé Apostólica. Depois veio se tornar ali a Assembleia de Deus, em 18 de junho de 1911, né? O que mais impressiona na síntese biográfica da irmã Cecília Albuquerque, né, nós vemos disponível no excelente dicionário do movimento pentecostal, é a sua perseverança espiritual. Em primeiro lugar, por dedicar-se aos cultos de oração na sua casa devido a uma enfermidade nos lábios que a impedia de ir ao templo. Então, e em segundo lugar, pela sua fé que a levou a receber a cura de que precisava. Em terceiro lugar, também nós vemos pelo seu fervor espiritual e o desejo ardente de receber o batismo com o Espírito Santo. Então, certo dia, após o culto de oração no templo, foi para casa e continuou orando juntamente com outra irmã, quando começou a falar em novas línguas na primeira hora da madrugada. Quarto lugar, nós temos porque por toda a vida a irmã Cecília conservou a sua fé e devoção, sendo também intensamente dedicada à evangelização pessoal. Então, a irmã Cecília foi uma mulher simples, das muitas que, mesmo anônimas, fizeram e fazem história nas Assembleias de Deus do Brasil e fora do Brasil também, assim como em muitas outras igrejas. Então nós temos também a Lina Nystrom, né, que é a esposa do missionário Samuel Nystrom, né, que viveu de 1891 a 1960, pioneiro no ensino pentecostal no Brasil. Na biografia do marido, né, o escritor Nelson, ela é retratada como esposa exemplar, muito hospitaleira e dedicada ao serviço cristão. Foi a fiel companheira de Samuel Nystrom nos 30 anos da sua intensa atividade no Brasil, tá? Então nós temos aqui o dicionário do movimento pentecostal, ele apresenta um seguinte texto ou parágrafo, como se pudermos dizer. Ali diz que Frida Vring, esposa do pioneiro Gunnar Ving, que contribuiu de maneira destacada para a implantação e progresso da obra pentecostal no Brasil, principalmente na produção de literaturas, além de ter sido autora e tradutora de diversos hinos da harpa cristã,
conforme o escritor Araújo ele confirma, são 24 hinos com o seu nome e 16 versões e 8 autorias, todos de grande valor espiritual. Quanto à vida no contexto familiar, o testemunho do filho Ivar, né, dá conta de que Frida, ali ele diz que foi muito amorosa, muito dedicada à família, esforçava-se muito por seus filhos e fazia tudo por eles, deixando na memória de todos uma recordação muito boa. Já a respeito de Zélia Brito, ali diz também ativa participante da obra de evangelização nos subúrbios do Rio de Janeiro, ao lado de vários crentes como Paulo Leivas Macalão, que mais tarde viria a ser o seu esposo. Sigrid Carlson, missionária com atuação na área social. Também fala de Elizabeth Nortrud, missionária dedicada à área da música. Também diz de Florência Silva Pereira, obreira ativa nos primórdios da obra pentecostal no Nordeste, né? E também Albertina Bezerra Barretos, fundadora do Círculo de Oração da Assembleia de Deus, né, em Recife, Pernambuco, em 1942. E também Ruth Doris Lemos, missionária com atuação na área da música e do ensino teológico, tendo fundado junto com o marido João Colenda o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, em Pindamonhangaba, São Paulo, tá? E mais recentemente, Wanda Freire Costa, que viveu de 1934 a 2019, professora, assistente social, fundadora da União de Esposas e Ministros da Assembleia de Deus do Brasil, esposa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, fiel e constante companheira do marido nas suas atividades seculares e ministeriais. Ela foi mãe de 6 filhos, José Wellington Costa Júnior, Paulo Roberto Freire, Marta Samuel Freire, Joel Freire e Ruth. Dedicou-se intensamente à família e ao serviço da casa de Deus. Certa ocasião, diz ali o comentário, que na Assembleia de Deus do Belenzinho, em São Paulo, fui tomada de surpresa quando a irmã Wanda convidou-me para acompanhá-la até uma pequena sala nos fundos da livraria do templo, lugar que ela também reservava para momentos de oração. E de forma carinhosa, com toda a humildade e um gesto de reverência e temor, pediu que eu orasse por ela. Oramos juntos. Depois a irmã Wanda presenteou-me com alguns DVDs que guardo como recordação, diz o escritor, tá? Então nós temos aqui exemplo de algumas mulheres, tá? Vamos para a conclusão da nossa lição. A conclusão da lição diz: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther, acima do papel humano visto nessas histórias. A providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Então, que o Deus eterno continue levantando mulheres corajosas que estejam dispostas a fazer a sua vontade, ainda que isso lhes exija renúncia. Os exemplos encontrados nesta lição e na palavra bíblica, exemplos de Ruth e Esther, continuam e continuarão produzindo grandes inspirações, pois são registros inspirados pelo Deus da providência. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. E a ele seja glória para sempre.
Então, aqui terminamos a nossa lição do terceiro trimestre, tá? Terceiro trimestre de 2024. Essa lição aqui termina esse trimestre, tá? Dessa lição que teve o tema o Deus que tudo governa, né? O que governa é o Deus que governa o mundo e cuida da família, tá? Então, estaremos aqui agradecendo a Deus, já pedindo para vocês, professores, alunos, compartilhe este vídeo, esta aula, né? E também se inscreva, esteja se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho ali para que quando nós viermos a estar colocando material teológico, subsídio teológico, temas de ensinos doutrinários, tá? Aqui nesta página, você possa estar recebendo em primeira mão, tá bom? Que Deus os abençoe. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por mais esta aula, Senhor. Também queremos, Pai, que tu venha abençoar a cada professor, a cada aluno, Senhor, que estará aí preparando a sua aula, preparando, Senhor, o seu material para lecionar em suas classes de escola dominical. Deus abençoa cada classe, abençoa cada aluno e a cada professor. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus.